Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio sobre vacinação Covid, atualização e controvérsias. Queria declarar aqui uma presença muito honrosa para nós, à minha esquerda, professor Duarte Nuno Vieira, que é presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, professor catedrático de anatomopatologia da Universidade de Coimbra e uma das figuras mais conhecidas a nível mundial no estudo de situações de guerra, crimes de guerra e coisas nessa linha. O professor Duarte Nuno é sobejamente conhecido, então agradeço muito ter aceito vir nos ver hoje. Ele vai estar num congresso a partir de amanhã, mas aceitou adiantar um dia na sua viagem para vir à nossa academia. Então, agradeço ao professor Duarte Nuno, e ele foi colocado no programa das 18 horas, vai nos fazer uma conferência interessante. Sobre o nosso simpósio de vacinação Covid, atualização e controvérsias, eu desafiei nosso querido imunologista acadêmico Jorge Calil Filho, professor catedrático de imunologia da Universidade de São Paulo, uma das lideranças em vacinas no Brasil e no mundo, ex-presidente e diretor do Instituto Butantan de São Paulo, onde ele lidou com vacina durante muitos anos. Pedi ao professor Calil, então, que montasse um programa para nos atualizar sobre a vacinação Covid. Na realidade, quais são as controvérsias, o que existe de atualização, como estamos e para onde vamos. Eu vou dar a palavra agora ao professor Calil para ele fazer alguma introdução e depois eu vou seguir com o programa. Professor Calil, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. É uma honra dirigir esse simpósio, organizar com o senhor esse simpósio. Eu queria também dar as boas-vindas ao presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, Dr. Duarte Nuno Vieira, que vai nos dar o prazer também de participar desse evento. Gostaria desde já de agradecer a todos os participantes que vão fazer as suas conferências e também a todo o público que está assistindo aqui, aos acadêmicos em particular, a todos os pessoal do público e o pessoal que está em casa ou no seu escritório nos assistindo. Então, ao organizarmos esse simpósio, nossa ideia é trazermos as questões atuais que estamos vivendo no Brasil, né? Nós vamos ver que nossa vacinação teve altos e baixos, existem dúvidas que surgiram na população, essas dúvidas, através de fake news, foram disseminadas por todo lado e existia um interesse especial dos acadêmicos que foi exposto em várias oportunidades, que queriam saber qual era a real situação da vacinação Covid aqui no Brasil, o que teremos pelo futuro e como é que foi a efetividade das vacinas e como estão os eventos adversos. E por isso mesmo nós selecionamos um painel de pessoas que estão lutando diretamente nessas questões. E, presidente, eu posso dar início? Convidar primeiro o senhor que vai convidar? Pode. Convidar. Então, como o primeiro do programa, é o doutor Éder Gatti, que vai falar, que é atualmente responsável pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações. Éder Gatti, que é médico e vinha trabalhando bastante na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, nas questões de vacina, acompanhamento, efeitos adversos. Foi muito ativo durante a vacinação da febre amarela, que assustou muito São Paulo, e com muito mérito ele foi convidado para dirigir o Programa Nacional de Imunizações. Então, doutor Éder, muito obrigado por participar, e ele vai falar sobre o programa de vacinação Covid, onde estamos e para onde vamos. Doutor Éder Gatti. Doutor Éder, com a palavra, pode abrir seu microfone. Se o senhor tiver algum slide para compartilhar, também já é co-host, pode compartilhar.
Éder, você está no mudo. Por favor, abra o seu microfone. Doutor Éder, isso. Perfeito, agora sim. Agora eu fui autorizado a abrir. Boa tarde, os senhores conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Maravilha. Queria cumprimentar os membros da mesa, agradecer à academia pelo convite, um agradecimento especial ao professor Calil pelo convite. Eu vou compartilhar. O anfitrião precisa habilitar para que eu compartilhe. O senhor já é Essa é a co-host, mensagem. pode compartilhar. Perfeito, então vamos ver. O anfitrião desabilitou o compartilhamento de tela. Essa é a mensagem que aparece para mim. Eu não estou conseguindo compartilhar. Ele diz uma mensagem. Espera aí. Permitir. Agora vai. Um segundo. Perfeito. Confirme, por favor, se estão vendo a minha tela cheia. Ela não está cheia. Agora sim. Ótimo. Perfeito. Bem, eu gostaria de agradecer o convite e eu vou dar uma visão. Esse foi o tema que foi me sugerido, né? A vacinação contra a Covid-19, onde estamos e aonde vamos, e onde vamos. Eu decidi fazer uma apresentação um pouco mais. Tanto é que eu mesmo fiz essa apresentação, contei com o apoio da área técnica aqui do PNI, e eu vou tentar dar uma abordagem um pouco mais programática, para que todos entendam o patamar que nós estamos. E assim, hoje nós temos muito mais dúvidas do que definições sobre o futuro da vacinação contra a Covid-19. Então, vale lembrar que a vacinação ela começou em 2021, no dia 17 de janeiro de 2021, uma vacinação bem conturbada. Na época, tinha uma disputa política entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. E essa disputa, enfim, houve o início da vacinação com a Coronavac. Nos primeiros meses, nós tivemos apenas a Coronavac e a AstraZeneca. E aí, ao longo do ano, a vacinação depois agregou a vacina de RNA mensageiro produzido pela Pfizer e a vacina de vetor viral da Janssen. E aí a vacinação avançou lentamente pelas faixas etárias, chegando até o meio do ano, podendo vacinar todas as pessoas adultas. A partir de agosto de 2021, iniciamos a vacinação de adolescentes e ao longo daquele semestre também foi disponibilizada as primeiras doses de reforço. Vale lembrar que o início da vacinação ele foi muito pautado pela baixa complacência. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas tinham medo da doença. Tendo medo da doença, a procura é alta. Por mais que o governo não fizesse publicidade na época, as pessoas procuravam a vacinação porque todos tinham medo da Covid-19, né? Aqui tem um dado do hospital de base de São José do Rio Preto. Inclusive, esse é um trabalho que eu participei. E é interessante a gente olhar que, na primeira onda da Covid-19, quando a gente estratifica a ocorrência dos casos, o número de casos por faixa etária, todas as faixas etárias, embora umas fossem mais incidentes do que outras, mas a curva sempre andou junto durante o ano de 2020. Quando entra no ano de 2021 e começou a vacinação, e vale lembrar que a vacinação começou pelas faixas etárias mais velhas, houve um despregamento do andamento da ocorrência da doença entre as diferentes faixas etárias. Ou seja, a vacinação entre os mais velhos fez com que o papel das pessoas mais velhas na segunda onda fosse menor. E conforme a vacinação foi avançando nas diferentes faixas etárias, foi diminuindo a contribuição dessas faixas etárias na ocorrência da doença. Então, apesar a segunda onda ela foi mais intensa, e ela contou com as pessoas mais jovens, os menores de 60 principalmente, 40 a 60, que foi justamente a faixa etária que foi mais acometida no ano de 2021 e foi a faixa etária que mais tardiamente foi exposta à vacinação.
Então, esse primeiro momento, a vacinação foi muito pautada pelo medo. No segundo semestre, o cenário muda, né? Começamos a vacinação de adolescentes com muita polêmica. E aí eu lembro que, logo que começou a vacinação, houve a suspensão da vacinação de adolescentes por conta da ocorrência de um óbito de uma adolescente que aconteceu no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A vacinação foi suspensa, foi uma medida precipitada, porque carecia investigação de causalidade. O caso ele foi solucionado. Essa adolescente ela teve uma púrpura trombótica trombocitopênica com início dos sintomas anterior à vacinação, então não havia temporalidade para classificar o caso como evento adverso, mas mesmo assim o caso deu o pontapé inicial para o descrédito da vacinação. Lá naquela época o governo suspendeu a vacinação, logo teve que voltar atrás, né? Então nós avançamos com a vacinação em janeiro de 2022 e já em 2022 nós tivemos o licenciamento no começo de logo no começo do ano nós tivemos o licenciamento da vacinação para criança. E a adoção dessa estratégia ela também foi muito tumultuada. O próprio programa, a própria Secretaria Especial responsável pela política de vacinação na época, ela ela fez uma consulta pública e acabou dando muito espaço para pessoas que tinham um discurso anti-vacina muito claro, né? E isso tumultuou bastante a vacinação durante o início do ano. Então, vale lembrar que logo nesse período em que começou a vacinação de crianças, ocorreram, por exemplo, eu cito aqui um exemplo de um evento adverso que aconteceu no município de Lençóis Paulista, onde uma menina teve, por exemplo, um quadro de síncope, ela teve uma instabilidade hemodinâmica por conta de um ataque, um evento foi classificado como uma parada, mas na verdade ela teve um ataque cardíaco que levou uma instabilidade hemodinâmica. Foi temporalmente associada à vacina da Pfizer, isso ganhou as redes sociais e causou um grande estrago. Isso, na época, inclusive, o próprio governo explorou isso, o próprio ministro Quiroga, na época, foi até a cidade onde aconteceu, levou a ministra Damares. Na mesma época que isso aconteceu, começou a circular nas redes sociais um vídeo como esse, de um pai quebrando uma unidade de saúde por conta do óbito de um filho, alegando que isso tinha sido causado por uma vacinação. Então, no momento em que começou a vacinação de crianças, a disseminação de informação falsa em redes sociais começou a se intensificar muito, né? Vale lembrar que esse caso da menina de Lençóis Paulistas, ele foi descartado. A menina tinha um quadro de Wolff-Parkinson-White. Ela tinha uma condição clínica prévia que justificava a ocorrência dessa instabilidade hemodinâmica, dessa arritmia, e o caso foi descartado. Só que ali nós tivemos um exemplo claro do que estava acontecendo naquela época, que foi justamente você ter a ampla disseminação de fake news, estimulada por a ocorrência de um caso, ao mesmo tempo em que você tinha a postura paradoxal de autoridades da época que acabavam contribuindo com a disseminação dessas informações falsas, dando atenção equivocada para esse tipo de ocorrência. Então, aquele vídeo que circulou bastante enquanto acontecia toda a investigação daquele caso de Lençóis Paulista, também era um vídeo falso. E, infelizmente, nem todas as pessoas fazem essa checagem de redes sociais para ver se, de fato, aquilo que está sendo divulgado é verdadeiro ou não. Então, por exemplo, aquele vídeo que circulou muito era um vídeo que estava fora do contexto e foi usado de forma criminosa para disseminar notícias falsas. E aí, seguindo, avançou-se
com a recomendação da vacinação de crianças, inclusive com agora o licenciamento de vacinas para faixas etárias mais jovens ainda. Então, por exemplo, a Coronavac, no meio de 2022, foi licenciada para crianças de 3 a 5 anos. Na sequência, nós tivemos o licenciamento do uso da Pfizer, da vacina de RNA mensageiro, para crianças com 6 meses a 2 anos. E o ano termina avançando, então, com a vacinação contra a Covid-19 para praticamente todas as faixas etárias, mas nós estávamos em um momento em que a vacinação era amplamente atacada pelas redes sociais, ao mesmo tempo que a percepção da doença caía, porque a incidência caía muito, né? Para vocês, esse gráfico mostra a cobertura vacinal da campanha de Covid-19, e aí, como a gente pode ver nas barras azuis, que representam a primeira dose, e nas barras vermelhas, que representam a segunda dose, as faixas etárias mais velhas, e aí destacando principalmente de 40 anos ou mais, atingiram a meta de 90% de cobertura vacinal para dose 1 e dose 2. Foi justamente as faixas etárias que foram vacinadas no momento em que a incidência da doença estava mais alta. A gente estava bem no meio da segunda onda. Já as faixas etárias mais jovens, e aí um destaque para as crianças, nós fechamos o ano de 2022 com cobertura vacinal muito baixa. Destaque para a criança, que tinha cobertura vacinal próximo de 10% na faixa etária de 3 a 4 anos. Então, esse é o cenário. Atingimos coberturas vacinais para o esquema básico, para as faixas etárias mais velhas, e as faixas etárias mais jovens com cobertura vacinal muito baixa. As doses de reforço, bem, essas sim acumulam coberturas vacinais muito baixas. Justamente o momento que as pessoas estavam recebendo as doses de reforço era o momento em que havia alta complacência e um ataque sistemático à confiança da vacina. Então, seguindo, quando a gente começa a gestão agora em 2023, nós tínhamos um cenário bem ruim, assim, a gente tinha um estoque muito grande de vacina AstraZeneca, vacina de RNA, de vetor viral, vencendo. Em dezembro mesmo já tinha sido incinerada mais de 370 mil doses, né? Uma situação bem preocupante, ao mesmo tempo que, embora tinha acabado de se ampliar a vacinação para crianças, nós estávamos com os estoques praticamente zerados de vacina Pfizer Baby, Pfizer Pediátrico, Coronavac, ou seja, as vacinas que eram dadas para as crianças, e a vacina bivalente, que já traz ali a cepa Wuhan e cepas da Omicron. Nós tínhamos um estoque apenas de 18 milhões de doses que daria para vacinar apenas as pessoas com 70 anos ou mais, né? E aí vale lembrar que esse é um problema que, nesse primeiro semestre, está sendo recorrente. As vacinas monovalentes sobram no estoque e, como mostram as notícias, essa sobra, enfim, nós temos um cenário de uma compra exagerada, planejada e executada previamente, ao mesmo tempo em que a procura é baixa por conta da alta complacência e o ataque à confiança das vacinas, então sobram vacina nos estoques e isso causa prejuízos ao Sistema Único de Saúde, conforme tem sido noticiado recentemente. Apesar desse cenário, nós buscamos completar o nosso estoque de vacina bivalente para poder estruturar uma vacinação que fosse voltada para grupos prioritários, mais ou menos no mesmo desenho que nós fazemos todos os anos com a vacina da influenza. Então, nós executamos um contrato que já estava feito e já estava pago, um contrato com a produtora Pfizer, nós adquirimos cerca de 20 milhões de doses a mais, e nós resgatamos uma coisa que estava um pouco esquecida, que era o COVAX Facility, aquele consórcio internacional, que o Brasil participou. Nós tínhamos uma cota de 12 milhões de doses e nós convertemos essa cota em 12 milhões de doses da vacina bivalente. Então, isso permitiu a gente passar a marca de 50 milhões de doses e aí permitiu a gente fazer a campanha que nós lançamos esse ano. Logo que também, encontrando o estoque zerado de vacinas pediátricas, a gente executou os contratos com a Pfizer, né? Então, logo de cara, a gente conseguiu quase 20 milhões de doses, né? Parte baby, parte pediátrica.
e compramos o estoque de Coronavac do Butantan para poder, que era de 2,9 milhões de doses, para poder aplicar apenas em crianças. E compramos mais um quantitativo de 10 milhões de doses para garantir o abastecimento de doses pediátricas. Então, assim, nesse momento, nós temos um abastecimento de vacina pediátrica e garantimos a compra de vacina bivalente. E aí, para mudar a percepção, a mensagem, para passar uma mensagem para a população de confiança de que vacina salva a vida, vacina é segura, enfim, a vacina é efetiva e eficaz, nós lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação. No dia 27 de fevereiro, o presidente Lula foi vacinado, e isso dá uma demonstração de uma mudança de postura do governo brasileiro, no sentido de que o executivo é pautado pela ciência e vê importância na vacinação. E aí agora nós estamos com o Movimento Nacional pela Vacinação, que tem peças publicitárias específicas para as diferentes ações de vacinação que estão sendo desenvolvidas, e nós temos um desafio enorme agora de recuperar as coberturas vacinais da rotina. Inclusive, temos programados para o segundo semestre uma ação nacional de multivacinação. Só que no dia que nós lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação, foi justamente o dia em que começamos a vacinação dos grupos prioritários com a vacina bivalente, e essa vacinação começou, e nós tivemos, mais uma vez, ataques sistemáticos, enfim, de fake news, dizendo que vacina causa infarto, vacina causa derrame, e isso é algo que estava circulando no submundo das redes sociais, e também, às vezes, até vozes médicas dando a cara e falando coisas que não dialogam com a realidade. Isso é algo que preocupa bastante, porque acaba diminuindo a procura pela vacinação, e aí intensifica. Num cenário de de complacência alta e ataque à confiança à vacina, nós temos aí um cenário em que os dois Cs da hesitação vacinal estão contemplados, e isso faz com que as pessoas não procurem a vacinação. Por mais que a gente ataque e lance materiais de comunicação, é muito difícil vencer esse tipo de ataque, e aí eu vou discorrer um pouco mais sobre isso. Bem, diante da disponibilidade de doses, enfim, diante da oportunidade de ampliar a vacinação, recentemente nós ampliamos a vacinação para todas as pessoas com comorbidades, e agora em abril nós abrimos a vacinação com bivalente para todas as pessoas maiores de 18 anos. Neste momento, nós estamos com 11 milhões de doses aplicadas. Poderia ser muito mais se nós não tivéssemos esse ataque sistemático que nós estamos sofrendo. E aí aqui um dado do final de março de como que está a cobertura vacinal nas diferentes faixas etárias. E assim, as crianças pequenas, os bebês, é justamente aquele público que está com a menor cobertura vacinal contra a Covid-19, né? As crianças de 3 a 4 anos também não chegam a 14% de cobertura vacinal do esquema básico. Então, as crianças ainda estão com cobertura vacinal baixa e, como eu disse, nós disponibilizamos 52 milhões de doses, nós conseguimos vacinar 11 milhões de pessoas e temos doses aí para ser feita na população. E aí vem uma reflexão que eu gostaria de fazer com todos vocês. A gente está falando de uma vacina de RNA mensageiro que custa $12 a dose, né? E, além do custo da dose, vale lembrar todo o custo logístico que existe por trás disso. A vacina de RNA mensageiro nos níveis centrais, elas precisam ser armazenadas em ultrafreezers com temperaturas extremamente baixas, o que consome muitos recursos financeiros para manter toda essa estrutura. Aqui eu trouxe fotos do nossa central de logística de Guarulhos, que é a central do Ministério da Saúde. Nós temos uma estrutura gigantesca para armazenar essas vacinas de RNA mensageiro, que acaba gerando um custo muito grande para o Programa Nacional de Imunização. Então, para o futuro, a gente precisa, sim, fazer um combate aos movimentos anti-vacina e fake news. Esse é um combate que a gente tem que fazer
utilizando a estrutura do Ministério da Saúde de comunicação. Então, precisamos produzir peças publicitárias, precisamos ser ativos nas redes sociais, mas vale lembrar que a estrutura burocrática, muitas vezes, ela não dá ferramentas para a gente fazer esse tipo de enfrentamento em redes sociais. E aí, uma coisa que a gente tem procurado muito é estabelecer algumas parcerias. Por exemplo, ontem a gente fez uma reunião com os estados, pedindo a adesão de todos eles no Movimento Nacional pela Vacinação, e dizer que não é apenas o Ministério da Saúde que vai promover a vacinação e combater fake news. Nós precisamos do envolvimento de estados e municípios nesse processo. Precisamos também do Ministério Público, e a gente já tem estabelecido parcerias. Sociedade civil organizada precisa se envolver, aqueles que estão comprometidos com a vida e comprometidos com o bem precisam estar envolvidos. E vale lembrar que os conselhos profissionais precisam, sim, acionar a responsabilidade que os profissionais têm diante de algumas falas que algumas pessoas têm. Por exemplo, eu sou médico, tá? Me sinto muito honrado de estar diante da academia, mas vale lembrar que o nosso Conselho Federal de Medicina precisa agir, porque nós temos médicos que divulgam fake news, que produzem fake news e têm ganhos financeiros e políticos com isso. Vale lembrar que médico tem responsabilidade e não pode passar impune diante de uma postura como essa. Então, sempre que nós podemos, a gente cobra essa conta do Conselho Federal de Medicina. É preciso, sim, agir diante de médico que dissemina e produz fake news. Bem, nós faremos uma ação de multivacinação no segundo semestre. Obviamente que a vacinação de Covid vai estar nessa estratégia. Recentemente foi retomado os condicionantes de programas sociais, por exemplo, Bolsa Família. As famílias precisam estar com a sua caderneta de vacinação em dia para receber o benefício. Tá certo que isso está condicionado a vacinas incorporadas, vacinas do calendário, mas a gente está em conversas para ampliar isso. E fica a pergunta sobre o ano de 2024, que eu espero que esse debate também traga luz para a gente. É um debate que a gente vai fazer aqui no PNI, na nossa próxima CETAI presencial, no nosso Comitê Técnico Presencial, e coloco essa provocação para vocês. Vamos fazer ou não a vacinação em 2024? Vamos vacinar os grupos prioritários? Não vamos vacinar os grupos prioritários? Vamos gastar, vamos investir na compra de vacinas? Vamos manter a nossa estrutura logística para manter essa vacinação ou não? Bem, a gente está num momento em que a gente está de olho nos dados epidemiológicos da Covid-19, estamos de olho na procura da população à vacinação, e fica a pergunta que hoje eu não sei responder se vale a pena ou não manter diante das questões programáticas. Eu sei que os indivíduos se beneficiam da vacinação e disso eu não tenho dúvida. Só que do ponto de vista programático devemos levar outras variáveis em consideração. Então, por isso que, embora eu tenha sido abordado com um questionamento para elaborar a minha apresentação, eu termino essa apresentação com um questionamento. Então, eu gostaria de agradecer a apresentação, peço desculpas pelos erros de português ou eventuais erros dos slides. Estou à disposição para responder perguntas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Éder Gatti. Espero que o senhor possa ficar para as discussões. Foi muito útil sua apresentação. É muito honroso estar aqui, nosso Ministério da Saúde presente nesse simpósio. Convido agora o doutor Jader Pércio, também do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O doutor Jader vai nos falar de eventos adversos observados na vacinação Covid no Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu só arrumar aqui uma configuração. Obrigado à Academia Nacional de Medicina e aos seus membros pelo convite, em especial ao presidente e também ao Dr. Jorge Calil. Eu vou apresentar os eventos adversos observados na vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
A farmacovigilância das vacinas Covid-19 no Brasil, ela é realizada por diversas estratégias, mas nessa apresentação eu vou me deter aos dados da vigilância passiva, que é universal. Essa vigilância é baseada na notificação compulsória de eventos adversos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, conhecidos como ESAVs, que anteriormente eram chamados de eventos adversos pós-vacinação ou EAPV. A notificação desses eventos é realizada no sistema ESUS Notifica, e o período da análise que eu vou apresentar é de 18 de janeiro de 2021, que é a data que iniciou a vacinação contra a Covid no país, e vai até 20 de março de 2023. Para a gente falar da segurança das vacinas, é importante a gente diferenciar um pouco o evento de reação adversa. A gente sabe que toda reação adversa é um evento adverso, contudo, nem todo evento adverso é uma reação adversa. Os eventos adversos são qualquer situações não desejadas e não intencionais que ocorrem após a vacinação. Isso inclui sinais e sintomas, alterações laboratoriais, entre outros eventos. Já a reação adversa é um evento adverso que tem uma causalidade comprovada com a vacina. Os eventos adversos, eles podem ser não graves, isso inclui reações locais ou sistêmicas, mas que são autolimitadas, mas podem também ser eventos adversos graves, que incluem óbitos ou situações de perigo iminente à vida, hospitalização, deficiência, incapacidade, anomalia congênita ou óbito fetal, ou suspeita de causar o aborto. Durante esse processo de farmacovigilância, para a gente garantir a segurança das vacinas, os eventos que são notificados são investigados e classificados quanto à sua causalidade, considerando diversos critérios, onde a gente classifica esses eventos inconsistentes, quando eles têm alguma relação com a vacina, mas eles também podem ser indeterminados ou inconsistentes ou coincidentes, ou seja, descarta qualquer relação causal entre vacina e o evento. Mas eles também podem ser inclassificáveis, quando faltam informações para a gente chegar no veredito final sobre a causalidade da vacina com o evento adverso. Aqui nesse slide, a gente pode observar o total de eventos adversos que foram notificados neste período, de um pouco mais de 2 anos, né, da vacinação contra a Covid-19. Como o Éder falou, nós tivemos 4 vacinas introduzidas no país, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, que foram sendo introduzidas ao longo do tempo, e por isso elas também foram aplicadas mais ou menos em populações diferentes. E isso implica diretamente também nos resultados que eu vou apresentar sobre a segurança das vacinas. Então, nesse período foram aplicadas mais de 380 milhões de doses de vacinas Covid-19. Nós tivemos notificados um pouco mais de 46 mil erros de imunização, e aqui erros de imunização é um grande espectro de eventos adversos, que pode ser vacinação em faixas etárias não recomendadas, com doses fora do período preconizado, e que não necessariamente levou a um evento adverso. Eventos adversos, de fato, nós tivemos notificados um pouco mais de 155 mil eventos, o que dá uma taxa de notificação de 41,8 eventos a cada 100 mil doses aplicadas. Se a gente for fazer uma proporção, né, do total de doses aplicadas, esse número de eventos é menor do que 1%. Quando a gente observa a frequência de eventos adversos que foram notificados por tipo de vacina, 55% deles foram pela vacina da AstraZeneca, 23% pela vacina Coronavac, 20,5% da Janssen e 2,5% desses eventos pela vacina da Pfizer. Sobre os eventos adversos graves, nós tivemos 13.173 deles notificados, que dá 8,5% do total de todos os eventos que foram notificados nesse período. Isso significa aproximadamente de cada 20 eventos adversos notificados, 2 deles eram graves, o que dá uma taxa de notificação de 4 eventos graves para cada 100 mil doses aplicadas. E desses eventos graves, nós tivemos
um pouco mais de 4.000 óbitos, o que dá uma taxa de 1,2 óbitos para cada 100.000 doses aplicadas. Do total de eventos adversos graves, a maior parte deles, 42%, foi pela vacina da AstraZeneca, 34% da Coronavac, 21% Pfizer e 2% Janssen. Neste gráfico, nós temos a taxa de notificação desses eventos adversos por 100.000 doses aplicadas, segundo o tipo da vacina e tipo de evento. Então, nas colunas azuis, nós temos os eventos adversos não graves, na laranja, os eventos adversos graves, e cinza, os óbitos. E nós podemos observar que, apesar da frequência maior destes eventos ter sido pela vacina da AstraZeneca, né, ela contribui com maior risco para os eventos adversos não graves, enquanto a vacina Coronavac teve o maior risco para eventos adversos graves e para óbito. O perfil de segurança da Pfizer e da Janssen foi bem semelhante. E o que pode explicar isso, em partes, é a população que recebeu esse tipo de vacina. Aqui nesse outro gráfico, nós temos nas colunas as doses aplicadas por tipo de vacina por faixa etária. Então, na cor verde mais escura, temos vacinas Coronavac, na verde mais clara, AstraZeneca, na amarela, Pfizer e na azul, Janssen. A linha cinza, ela representa a incidência por 100.000 doses aplicadas de eventos adversos não graves. A vermelha, os eventos adversos graves, e a linha preta, os óbitos. Então, a gente observa que nas faixas etárias mais velhas, né, que foi por onde começou a vacinação, foram aplicadas principalmente vacinas Coronavac e AstraZeneca. E, naturalmente, essas pessoas também apresentam maior risco de apresentar doenças, comorbidades e, por isso, hospitalizações e também morte. O que não significa necessariamente que aquele evento tem uma relação causal direta com as vacinas. Contudo, como eu falei antes, todo evento adverso deve ser notificado e investigado, e não significa necessariamente uma relação causal com a vacina. Mas aqui fica bem claro que a diferença, né, do risco dos eventos não graves por faixa etária, mostrando o maior risco deles numa população jovem, enquanto o maior risco de eventos graves e óbitos ocorre nas maiores faixas etárias. Neste outro slide, nós temos a incidência dos principais eventos adversos graves também por par de vacina, segundo o sistema ou órgão afetado, segundo a classificação do MEDRA, que é um dicionário médico que a gente utiliza para classificar os eventos. Então, de forma geral, há uma semelhança de eventos relacionados às vacinas, né? Os principais eventos são dispneia e febre em praticamente todas as vacinas, mostrando aí sintomas que afetam o sistema respiratório. Outras vacinas, como o Janssen, por exemplo, sintomas neurológicos, né, como parestesia, mas também síndrome de Guillain-Barré, aparecem como frequentes aqui. E aí, por fim desses eventos, após uma exaustiva investigação e classificação deles, nós chegamos na causalidade, né? Como eu falei antes, os eventos do tipo A são aqueles que têm uma relação consistente com a vacina. Porém, a maioria dos eventos adversos graves, 49% deles, e dos óbitos, 71%, foram classificados como coincidentes, ou seja, sem uma relação temporal direta, quer dizer, sem uma relação causal direta com as vacinas. Temporal sim, mas relação causal não. Dos eventos graves, apenas 10% foram relacionados ao produto, como a classificação A1, e dos óbitos, apenas 1,4%, sendo a maioria deles eventos relacionados à síndrome do tromboembolismo e trombocitopenia, e as vacinas de vetor viral. Bom, eu quero apresentar também algumas outras estratégias que o Brasil adotou para a farmacovigilância das vacinas Covid-19 e que foram muito importantes neste contexto, onde tínhamos diversas lacunas do conhecimento e precisávamos de ter informações em tempo oportuno, rápido e oportuno, para a tomada de decisão.
Então, nós temos que, neste período, foi reativado o CIFAV, que é o Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e outros imunobiológicos. É um comitê que ele é coordenado pelo PNI, em conjunto com a Anvisa e com outros parceiros institucionais, e conta com a participação de diversos profissionais de diversas disciplinas da medicina e também da epidemiologia, para fazer a investigação e classificação desses eventos. Durante a pandemia, né, e o programa de vacinação contra a Covid-19, as reuniões eram realizadas semanalmente, já que era importante a gente ter os eventos investigados e classificados rapidamente. O CIFAV, ele conta também com o apoio dos estados e municípios para levantar essas informações, e neste período a gente começou a instituir comitês estaduais, a exemplo do CIFAV, cada estado tem o seu próprio comitê para realizar a investigação dos eventos ocorridos no seu território. Além disso, foi implantada a rede de hospitais Sentinela, que fez a busca ativa de eventos adversos de interesse especial. Nós temos 6 hospitais no Brasil que trabalharam para fazer um monitoramento de eventos que poderiam estar relacionados ou não à vacina, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Também implantamos uma vigilância intensificada de gestantes vacinadas, que eram acompanhadas após a vacinação, até depois do parto, para avaliar também o desenvolvimento da criança. Nós acompanhamos um pouco mais de 2.000 gestantes por um longo período, e também uma vigilância ativa de eventos adversos de interesse especial com base em sistemas de informação que não são os tradicionais da farmacovigilância, mas que são utilizados também para detecção de sinais de alerta que podem desencadear investigações para a gente esclarecer se aquela mudança no perfil epidemiológico pode estar ou não relacionada à introdução da vacina. Por fim, algumas considerações finais. As vacinas Covid-19 são seguras e efetivas. Milhões de pessoas no Brasil receberam doses de Covid-19 e foram monitoradas intensamente pelo Sistema Nacional de Vigilância desses eventos adversos. A notificação desses eventos é um pilar fundamental da farmacovigilância de vacinas e, já que a notificação é obrigatória, a gente também gostaria aqui de enfatizar que esses eventos adversos temporalmente relacionados às vacinas não significam necessariamente uma relação causal, e por isso é importante que no momento da notificação sejam coletadas todas as informações necessárias para a gente realizar uma boa investigação. Os benefícios da vacinação contra a Covid-19 para a saúde individual e coletiva, mas também para controlar os efeitos diretos e indiretos da pandemia dependem essencialmente, né, da confiança da população na segurança das vacinas. E quando a gente fala segurança das vacinas, não é apenas as contra a Covid-19, né? A confiança na vacinação contra a Covid-19 afeta diretamente a vacinação do calendário básico, como o Éder falou. O Ministério da Saúde, né, por meio do Programa Nacional de Imunização, continua realizando esse monitoramento da segurança de todas as vacinas, não só da Covid-19, e também de outros imunobiológicos que são aplicados no país. E com isso, a gente consegue detectar novos sinais de alerta que podem ser detectados a partir da notificação dos casos e realizar o monitoramento do risco-benefício da vacinação, subsidiando aí a tomada de decisão em saúde pública para garantir a segurança da vacinação, mas também a confiança da população nas ações que são realizadas pelas autoridades públicas. Aqui, rapidamente, para vocês conhecerem a nossa equipe, a quem eu agradeço por todo o trabalho realizado intensamente durante este período, e fico à disposição também para depois discutirmos e responder eventuais perguntas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jader Pércio, pela excelente apresentação didática, nos dando um panorama real. Agora, eu sei que o nosso querido organizador acadêmico Jorge Calil está em cócegas para falar, e aí você vai ter, Calil, 10 minutos para suas considerações, e nós vamos ter também a parte da tarde com mais tempo. Por favor, Calil, com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
muito boas duas apresentações, realmente são visões do Ministério da Saúde, né, e do Programa Nacional de Imunizações, mostrando uma atividade realmente muito grande por lá e nos trazendo informações extremamente valiosas. Com relação, eu acho que o Éder ainda, o Éder continua aí, com a apresentação do Éder, eu gostei muito da sua apresentação. Agora você veja como é difícil a cadeira que você está sentado aí, né? Você está nos colocando de uma maneira muito justa. O que a gente faz para 2024? Compramos vacina ou não compramos vacina? Bom, nós vamos, todo mundo dar palpite, você sabe, eu estou no CETAI há muitos anos, nós vamos discutir, aí está o Proda, que recentemente entrou no CETAI também, outros dados, e nós vamos dar opinião, mas a decisão vai ser sua com o ministro. Em 2025, você podem dizer que maravilha, o Éder acertou na mosca, vai dizer, puxa, Éder, você gastou quantos milhões e depois foi incinerado? O gestor público tem sempre essa dificuldade e é muito difícil prever, né? Então, eu acho que é difícil a gente dizer, incineramos tantos milhões de vacinas. Bom, eu, como diretor do Butantan, tive que incinerar vacinas, mas era por outra razão, porque faltava qualidade. Agora, o gestor público vai comprar a vacina e vai ser utilizado ou não. E veja, e foi um pouco culpa nossa, eu digo nossa, médicos, e nossa também, governo, por sacrificarmos a Fiocruz AstraZeneca, que é uma vacina muito boa, e que, de repente, começaram a jogar pedras e as pessoas não procuraram mais a AstraZeneca. Quando a gente vê aí os dados, a gente vê que realmente a AstraZeneca deu mais problemas do que a Pfizer, mas talvez a Coronavac tenha dado bem mais problemas e nós estamos comprando mais vacinas da Coronavac, que é uma vacina que a gente sabe que não funciona para idosos. Eu fiz várias publicações a respeito, que acho que você viu, Éder, mas que a gente insiste, porque realmente é uma vacina que está aí e poderia ser utilizada em crianças. Então, é muito difícil, eu vejo, a gente dizer, fazer considerações se nós tirarmos o aspecto político da situação, né? Mas simplesmente olhando os fatos como eles são. E eu até peço para você dar uma pensada nisso. Quando surgiu a vacina bivalente, os médicos, muitos aí, disseram, não, é isso que temos que usar, porque o CDC disse que tinha que usar. A gente sabe que o CDC e o FDA, eles vestem muito a camiseta norte-americana. As vacinas bivalentes são só norte-americanas. E o interesse, eu vou discutir, como eu disse, de novo com o Júlio Croda mais adiante, que é uma conversa que nós já temos há algum tempo, a vantagem real da vacina bivalente é muito relativa, mas houve uma pressão muito grande da classe médica para comprar e um sacrifício decorrente disso da vacina a única vacina produzida no Brasil, que é a vacina da Fiocruz, e que foi agora praticamente tirada de circulação, né? O próprio governo disse para não dar para pessoas acima de 40 anos. E eu queria que você comentasse isso que eu falei para você, né? A nossa ideia aqui é instigar a discussão para que a gente tome decisões corretas. E você vai estar numa sinuca de bico, porque agora tem que decidir o que vai fazer. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer para você também, você insistiu muito nas fake news. Eu acho que as fake news são realmente um problema para as pessoas e principalmente as pessoas mais esclarecidas. O povo brasileiro era de vacinação, mas se nós olharmos os dados do PNI, a gente vê que a partir de 2015 tem um descrédito geral na população, com uma diminuição muito grande em todas as vacinas, uma coisa que nós estamos querendo recuperar. É falta de publicidade, é fake news, é uma coisa que temos que discutir, porque, sem dúvida alguma, o Zé Gotinha, que foi muito útil quando eu era jovem, hoje em dia talvez seja menos útil porque a televisão não alcança mais as populações que a gente quer. Nós temos que ter outras formas de chegar na população para que ela se convença a se vacinar. E o grande parâmetro é a incidência da doença. Então, o que você falou, eu vou tentar interpretar de outra forma. Por que as pessoas não estão se vacinando? Porque acham que
a doença acabou. Nós estamos aqui na Academia Nacional de Medicina, nós temos uma pessoa só de máscara. Por quê? Porque a gente acha que a doença acabou. Eu vim de São Paulo agora no avião, eu era o único palhaço no aeroporto dentro do avião que estava com máscara, porque eu acho que a doença ainda não acabou. Então, se as pessoas acham que a doença acabou, não vão vacinar. Da mesma forma que as pessoas achavam que sarampo tinha acabado e as mães pararam de vacinar contra sarampo quando o sarampo estava aí e, em 2015, os venezuelanos trouxeram de volta e nós tivemos uma epidemia importante de sarampo em 2018. As pessoas não veem a doença e não vacinam. Então, não vacinam criança porque nós médicos dizemos que as crianças estão, de certa forma, protegidas pela imunidade inata da doença. Tem poucas crianças doentes e que a doença nas crianças era mais leve. Isso nós dissemos na televisão, né? Então, quando surgiu a vacina, pelo sim ou pelo não, muitas das pessoas disseram: por que eu vou vacinar se a doença não é grave em crianças? Então, nós temos que ver um pouquinho o contexto real da situação da população brasileira em relação à vacina. Agora, se nós olharmos cruamente, o povo brasileiro foi vacinado, sim. Quer dizer, se nós olharmos em termos de percentual de vacinação, nós somos uma das populações mais vacinadas no mundo contra a Covid. Se nós tirarmos, então, a faixa das pessoas mais jovens, das crianças, nós somos alguns campeões de vacinação, apesar dos erros que foram feitos, né? Não querendo entrar na política, eu acho que o nosso presidente anterior fez erros lamentáveis em termos de comunicação da vacina, né? Que, apesar dos pesares, eu vou defender aqui, sim, o ministro anterior, o último, né? O penúltimo não, mas o último, ele lutou pela vacinação, tanto é que nós tínhamos vacinas, até vacinas que sobraram. Sobraram porque era difícil calcular, assim como será difícil, Éder, você calcular quantas vacinas nós precisamos comprar e que vacina nós vamos comprar. Será que vale a pena gastar mais pela bivalente ou não vale? O que a bivalente trouxe? A bivalente, eu quero lembrar para vocês que é contra a cepa original Wuhan e a cepa Omicron B2, que desapareceu há muito tempo. E anticorpo anti-B2 não reconhece a XBB, que é que está aí. Então, ela não melhora anticorpo neutralizante. O que ela melhora é resposta celular, que nós já tínhamos com a cepa Wuhan. Então, a nossa AstraZeneca de casa também funcionaria. São questões difíceis, porque as pessoas trazem à tona discussões, às vezes, incabíveis. Quem leu, eu passei para muitos de vocês, a entrevista do Anthony Fauci, no New York Times, em que ele é atacado de diferentes formas, enquanto eu acho que ele foi brilhante na condução da pandemia dos Estados Unidos, com todas as dificuldades que ele também teve com um presidente que era contra e que tinham que tomar decisões que eram muito importantes sobre fechar ou não fechar, usar máscara ou não usar máscara, num alvo que não era parado. O alvo andava. A cada dia nós tínhamos notícias novas. E quem seguiu a ciência foi bem. Eu acho que Fauci tentou seguir a ciência. Aqui no Brasil, vou deixar bem claro de novo, o presidente estava numa linha, mas muitas das decisões que foram tomadas foram decisões importantes, sim, como o uso da máscara, os fechamentos que foram feitos e as imunizações que foram feitas no Brasil. Então, eu queria trazer isso aqui em contraponto a algumas coisas, porque acho que é o objetivo aqui da nossa discussão, especificamente sobre a participação do Éder. Com a participação do Jader, eu acho muito importante, Jader, esse levantamento que é muito sério, feito pelo nosso Ministério da Saúde e através dos diferentes CRIs, dos hospitais e também das salas de vacinações. Nós temos aí quase 40 mil salas de vacinação, tivemos mais de 40 mil funcionando durante tudo isso. Agora, isso aí tinha que ser visto como é que poderia ser trazido de volta para a população, né? Porque a população, quando tem um caso que é reportado, que é relatado, parece que todo mundo teve o mesmo problema. Então, as exceções passam a ser a regra
E eu acho que, de certa forma, nós médicos poderíamos ser mais proativos, mostrando que isso são coisas muito raras. Você veja que o número de mortes por 100 mil habitantes que você mostrou ali da Coronavac, 0,4 mortes por 100 mil habitantes, 100 mil pessoas vacinadas, é extremamente elevado, se fosse verdadeiro. Mas é que são coincidências. Veja que a vacina da febre amarela, que todo mundo tem medo por causa das mortes, não tem um número tão elevado por isso. Aí eu trabalhei com o Éder sobre essas questões, e os números são mais baixos do que isso em termos de mortalidade. Mas é mortalidade que existiu concomitantemente e não causalidade. E é super importante que isso venha à tona para que a população saiba, e os números acho que são muito claros. Realmente ocorreram alguns casos de fenômenos tromboembólicos, geralmente em mulheres, geralmente em mulheres jovens. Será que com isso a gente sacrifica essa vacina ou não? É uma outra questão. Bom, essas são algumas considerações, senhor presidente, que eu queria fazer, eu não quero me alongar demais. E aí eu não sei se deixamos eles responderem e depois a gente abre para os acadêmicos. Nós estamos com o horário já próximo do chá, das 17 horas, então nós vamos provavelmente ter mais tempo a discussão na segunda parte. Acho que seria importante o Éder e o... Éder quer falar alguma coisa, Éder? 2 minutos? Eu só queria dizer que eu não queria estar na pele do Éder, porque Perfeito. numa população do nosso tamanho, não é fácil eu tomar queria... essas decisões. Mas eu queria agradecer as colocações do professor Calil. Eu acho que é sempre muito importante poder compartilhar informações e conhecimento com uma pessoa como você, professor. Eu pode ter certeza que, para tomar uma decisão como essa, nós precisaremos ouvir muitos especialistas, sabe? Então, ouvir o Júlio e ter a oportunidade de discutir na nossa Câmara Técnica com os especialistas para tomar a melhor decisão é muito bom, e pode ter certeza que nós faremos isso. Na próxima reunião da CETAI, inclusive, eu pedi para que fosse pautado um período inteiro sobre o futuro da vacinação da Covid-19. Eu acho que se nós caminharmos para manter a vacinação, seria uma vacinação no modelo da influenza, como a gente lançou esse ano, uma vacinação voltada para grupos prioritários. Mas, para tomar essa decisão, a gente precisaria voltar a ouvir os especialistas. Eu acho que, veja, o projeto da AstraZeneca é produção nacional e ele não está abandonado ainda. Inclusive, rolou algumas notícias nesse sentido. A questão é que a gente está num momento em que a gente comprou a bivalente para fazer reforço para uma determinada população, mas está na mesa ainda a possibilidade de utilizar a vacina de RNA, a vacina de vetor viral, para reforçar em idosos. É uma possibilidade, a gente ainda pode discutir isso, mas está em aberto. Acho que é uma questão para a gente amadurecer tecnicamente para tomar decisão, junto com o Bill Manguinhos, de qual será o futuro dessa vacina em específico. Só que o Ministério não, de maneira alguma, abriu mão disso ainda. E, bem, o senhor falou muito bem, a população brasileira, de fato, foi vacinada. A gente vacinou muito bem contra a Covid-19. E a questão da confiança, a gente tem sim um ataque sistemático à vacina de Covid, mas eu sempre digo que as vacinas mais atacadas pelo movimento anti-vax é a vacina de HPV e as vacinas de Covid. A rotina ainda usufrui de uma grande confiança por parte da população, e as baixas coberturas vacinais que nós temos hoje, elas acontecem principalmente por problemas de acesso. Então, o Programa Nacional ele precisa melhorar problemas estruturais que nós temos para permitir que a população seja devidamente vacinada. E, assim, por mais que a gente tenha a complacência como algo que está impactando muito a vacinação contra a Covid-19, é sempre bom lembrar que no passado, eu sempre lembro da campanha de vacinação contra a rubéola, na campanha de eliminação da rubéola congênita, em 2008, nós vacinamos mais de 95% das pessoas em idade fértil, homens e mulheres, contra uma doença abstrata para as pessoas, né? As pessoas conhecem pouco
rubéola congênita, mas aconteceu há pouco mais de uma década atrás, e isso aconteceu graças a uma boa campanha de comunicação e mobilização feita na época. Então, a gente tem que partir para isso. Independentemente do qual será o futuro da vacinação contra a Covid-19, nós precisamos combater o movimento anti-vacina e combater as fake news e, ao mesmo tempo, investir na comunicação para levar adiante a palavra de que vacina salva a vida, vacina protege, vacina é importante. Então, é isso. Fiquem tranquilos que eu vou tomar essa decisão. A decisão de manter a vacinação de Covid ou não, ela vai acontecer mediante uma ampla discussão técnica que será feita aqui dentro do Ministério da Saúde, obviamente envolvendo os técnicos que compõem o nosso comitê técnico, e essa decisão, ela, independentemente se a gente vai acertar ou vai errar, a gente vai usar embasamento técnico para isso. Então, mais uma vez, obrigado pelas colocações e pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Éder Gatti. Chegamos no momento do nosso intervalo. Informo a nossa assistência remota e presencial que nós retornamos às 18 horas em ponto e convido aos presentes aqui para se dirigirem ao Salão Nobre para o nosso chá acadêmico. Muito obrigado a todos e a primeira parte está encerrada.